Quem queria que você estivesse aqui é o grande eu sou. Amém, amado? Você encontrou o Salmo 81? Do verso 10 até o 16, diz assim a palavra do Senhor, do verso 10 até o 16. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Fui eu que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo, ele não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu entreguei, cada um deles aos desejos do seu próprio coração. E andaram os seus próprios conselhos. No verso 13 tem uma expressão forte, ele diz assim: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve, quando? Em breve, eu abateria os seus inimigos, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-lhe-se-iam sujeitado e o tempo dele seria eterno. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel saído da rocha. Palavras do Senhor para o seu povo, palavras do Espírito Santo para nós. Amém, queridos? Nós vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, Tu és tão bem-vindo. Aliás, Tu és o motivo principal dessa reunião. Fale com cada um da sua maneira, da sua forma. Aquiete os corações, papai, desde os pequeninos. Papai, que possa haver mansidão em cada coração. Eu repreendo todo sentimento que de alguma forma possa impedir essa semente de cair em boa terra. Que os espinhos não sufoquem, que o calor não queime, que as aves de rapina não comam, mas que de verdade, Pai, essa palavra possa produzir todo o fruto que o Senhor já deu ordem a cada semente, que pudesse nascer conforme o Teu querer. Fale conosco, nós preparamos o nosso coração e nós declaramos também ser bem-vindo, Rei da Glória, Senhor meu, amado meu. Todo que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Queridos, um instante da sua atenção, na medida do possível, eu sei que a igreja está cheia, mas tente ficar no seu lugar, queridos, para que você possa ouvir essa palavra bendita, ela é para nós. Você crê? Diga para o teu irmão, essa palavra é para você, meu irmão. Aleluia. É claro que se você precisar, se for algo urgente, você pode sair. As mães, nós temos aqui embaixo o fraldário, temos coisas para as crianças lá, o telão também. Enfim, está tudo preparado para te receber bem. O Salmo 81, querido, é o Salmo de Asaf. O Salmo de Asaf, ele é um salmo que ele é dividido em 3 partes distintas. E foi assim que o Espírito Santo de Deus me falou. Não há talvez um estudo que você possa dizer como está separado, onde é que você encontrou. A verdade é que o Espírito de Deus me mostrou assim quando eu estava lendo. E eu separei ele em 3 partes distintas. A primeira parte, Asaf está convidando o povo do Senhor a louvar. A primeira parte, do verso 1 até o verso de número 7, esse salmo está convidando o povo de Deus a louvar, a trazer adoração para a vida de cada um deles. Ele diz: adore ao Senhor com saltério, com harpas, com todos os instrumentos que houverem, com danças, com cânticos espirituais. E ele diz algo, querido, maravilhoso. Ele diz: isso é um estatuto no nosso meio. Isso é uma verdade que deve haver no meio do povo de Deus. Os cânticos de adoração ao seu Deus.
Já era uma verdade lá no passado, querido, e é uma verdade no meio da igreja hoje. Nós acabamos de iniciar um culto a Deus, de um encontro de um povo de Deus. E de que forma nós iniciamos? Sempre com louvor. Nós temos uma liberdade litúrgica nos cultos da comunidade de Filadélfia. Mas na maioria das vezes, eu penso que quase 100% das vezes, nós iremos iniciar com louvor. Eu não estou falando que é uma obrigação, que é uma liturgia, não, mas quando nós chegamos na presença dEle, eu penso, querido, que aquele que reconhece quem é Deus, deve adorar. Quando eu entro na presença do Senhor para falar com Ele, a primeira coisa que me vem é se prostrar. A palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele deixa a oração do Pai Nosso como oração modelo, Ele diz que nós devemos reconhecer o Pai que nós temos, o Pai grande que está no céu, que tem o seu nome santo, porque santificado é o teu nome. Ele tem um reino, e por isso Ele diz, venha a nós o teu reino. Ele é rei, Ele é Senhor. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, meus amados irmãos, por mais ansioso que você esteja, por mais preocupado, por mais urgente que pareça ser a tua causa, é importante que você inicie reverenciando Deus. Nós não chegamos diante de qualquer autoridade humana, dizendo, olha, eu vim aqui porque minha causa é urgente. Não, nós nos colocamos, querido, com educação, com reverência. Às vezes nós chegamos a colocar nossa melhor roupa para estar diante das autoridades do mundo. E quando nós estamos diante da autoridade, que é acima de toda autoridade, do céu e da terra, nós achamos que a nossa causa é mais urgente. O Salmo 81, ele diz que nós devemos adorar o Senhor como estatuto, como algo impregnado dentro de nós. Não somente em dias de culto, mas em todo momento que eu vou falar com o Senhor, querido, a minha mente já sabe, o meu espírito já sabe. Então eles comandam todo o meu corpo para dizer, Deus, eu estou aqui para te louvar. Eu estou aqui para dizer que Tu és grande. Eu estou aqui para dizer que não há um Deus como o Senhor. Eu gosto de usar a expressão, querido, eu reconheço quem Tu és. Eu reconheço a Tua grandeza. Eu reconheço o Teu poder. Eu reconheço que nada eu sou diante do Senhor. O que é isso? Cânticos. Reconhecimento, porque o Salmo, quando se fala de adoração, nada mais é do que reconhecer quem Deus é. E do verso 1 até o 7, ele vai falando dessas verdades. E ele vai falando também de como Deus livrou esse povo, o povo de Israel, lá do cativeiro do Egito. Ainda hoje o judeu faz menção, querido, daquele tempo, daquela época. Preste atenção, querido. Ainda hoje, eles fazem menção de como Deus, de uma forma maravilhosa, tirou aquele povo de um cativeiro, da angústia que eles viviam, dos medos que eles viviam, de ver, querido, filhos nascendo e filhos morrendo, filhos nascendo e pais morrendo, porque o cativeiro, o trabalho era muito duro, eles viviam poucos anos. O pecado trouxe aquela escravidão. Mas quando o Senhor os encontrou, o Senhor veio com uma promessa, porque o Senhor, querido, ouvia o clamor daquele povo. Aliás, Ele sempre ouve. Diga para o teu irmão, Ele sempre ouve, meu irmão. Ele sempre ouve. E Ele trouxe livramento, Ele trouxe vitória. Então Asaf convida, cheio do Espírito de Deus, ele convida o povo, louvem, com cânticos, com harpa, com saltérios, com o instrumento que havia na época. Eu penso que hoje com contrabaixo, com bateria, com teclado, com flautas, com tudo que há, com violão, louvai ao Senhor. Aquele que tem fôlego de vida, louva ao Senhor. Para o judeu, querido, isso é tão
literal, ele pensa que isso é tão verdade para ele, que quando se fala, aquele que tem fôlego de vida, louve, ele movimenta todo o corpo. Nós tivemos 2 vezes ali no Muro das Lamentações, e você vê o judeu ali, querido, naquele movimento enquanto ele ora, porque ele crê, querido, que o corpo todo deve louvar o Senhor. Todo que tem fôlego de vida louve ao Senhor. Eu não estou dizendo de você fazer isso de uma forma literária, mas eu estou falando que o teu ser precisa reconhecer e louvar esse Deus. Asaf continua dizendo nesse salmo, que diante de tudo que o Senhor fez, toda angústia que foi tirada, toda prisão que foi tirada, eles deveriam reconhecer isso e louvar ao Senhor. Mas do verso 8 até o verso 12, diz que mesmo o Senhor fazendo tudo isso, e mesmo, querido, o que é mais triste, mesmo o povo reconhecendo que foi Deus que livrou, que foi Deus que fez, que foi Deus que curou, que foi Deus que quebrou o jugo, eles não se renderam. E a Bíblia diz, querido, que eles preferiram seguir os desejos dos seus próprios corações. Não que eles não reconheciam que Deus não existisse, mas como muitos de nós, como muitos lá fora, eles sabiam que Deus era Deus, mas eles não queriam aliança com Deus. O povo de Israel chegou no momento que eles disseram, tá, eu reconheço que Deus é bom, eu reconheço que foi Deus que fez, eu reconheço que foi Deus que me livrou, eu reconheço que foi Deus que me tirou da morte naquele acidente, foi Ele que me trouxe até aqui, foi Ele que renovou a minha família, foi Ele que a juntou, mas eu sou jovem, eu não quero uma aliança com Deus, deixa eu curtir, pastor. Deixa eu fazer aquilo que a minha alma deseja, porque a tua alma muitas vezes vai na contramão daquilo que Deus tem para nós. Então o povo, querido, ele quebra aliança, ele entra nos desejos do seu próprio coração e ele se desvia. O começo desse salmo é um convite à adoração pelos grandes feitos. Do verso 8 até o 12, o povo meio que escolhe o desejo da sua carne, o curtir a vida. Um dia eu aceito, um dia eu me firmo, um dia eu trabalho na obra, um dia eu vou dizer de verdade, eis-me aqui. O problema é que nós não sabemos se nós vamos viver até esse um dia. Até esse dia que você determinou. Quantos anos nós iremos viver ainda na terra? Eu vejo muitos jovens partindo. Eu vejo muitas mulheres partindo. E eu não tento entender por que tão cedo, por que na flor da idade. Eu me rendo à vontade de Deus e à soberania dEle. É por isso, querido, que eu não quero dar chance para que o meu futuro, querido, venha trazer dúvidas na minha mente e no meu coração com relação à salvação. Se eu partir essa noite, eu estou com Cristo. E farei o possível, querido, se eu partir daqui alguns anos, eu estarei com Cristo também. O importante não é saber em que momento iremos partir. O importante é manter a sua candeia acesa e com azeite. Porque no dia que o noivo vier, eu vou com ele. Israel preferiu dizer, nós não queremos. Não queremos uma coisa tão firme. Eu chego a usar a expressão, querido, que alguns usam. Ao invés de ser marido, vamos ser amante. Ao invés de ter compromisso e aliança, vamos encontrar de vez em quando. Mas o que Deus tem dito para mim, para essa igreja, cheia da presença dEle, eu não aceito nada menos do que um relacionamento sério.
Eu quero ser teu noivo e eu desejo que você seja minha noiva. E um dia nós iremos para uma festa, o dia das bodas do Cordeiro. Eu quero levar você comigo. É essa igreja comprometida que ele deseja. Mas os homens não quiseram. Eles reconheciam, mas não se firmavam. As gerações mudaram, mas o sentimento dos homens não mudaram. Os homens continuam agindo da mesma forma. Eu reconheço que é Deus, eu reconheço que essa igreja tem Deus, mas pastor, uma coisa muito séria, eu tenho trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu costumo dizer para todos que o dono do tempo é o Senhor, não somos nós. Não é isso, querido? Digo, o dono do tempo é o Senhor, e não somos nós. Diga para o teu irmão, o dono da tua vida, de todos os teus dias, é o Senhor, e não é você. Então dizer, querido, que eu tenho tempo para trabalhar, muito pouco tempo para dormir, pastor, e a coisa é corrida. Até que o dono do tempo diz, então sossega. E eu vou fazer você sossegar. Porque eu sou Deus. Eu vou tocar aí nas suas juntas, e você vai mancar, mas você vai ser meu, Jacó. Você vai sumir com essa pressa toda. É assim que Deus faz. Mas há algo muito maravilhoso que Deus diz, querido, para esse povo que decidiu não se aliançar e a seguir os desejos dos seus próprios corações. No verso 13, ele diz assim: ah, se o meu povo. É uma expressão de Deus, querido, forte. É como se ele dissesse, eu gostaria muito que você tivesse me ouvido. Eu gostaria muito que você tivesse escolhido a parte de ficar comigo. Eu gostaria muito que você tivesse feito uma aliança comigo. Porque se você tivesse me ouvido, Israel, e andasse nos meus estatutos, no meu caminho. No verso 14 ele diz uma primeira verdade que eu quero compartilhar com você. Se você tivesse me ouvido, meu povo, a primeira coisa que eu iria fazer era abater os seus inimigos. Em breve eu iria abater os seus inimigos. Se você esperasse mais um pouco, eu teria batido o teu adversário. Ah, se você tivesse um pouquinho mais de paciência, teu inimigo não teria vencido. Eu ia bater esse adversário. A minha mão, diz ele, estaria te protegendo. Que coisa tremenda, amado. Ter Deus é ter tudo, viu, querido? Ter Jesus é ter tudo, meu irmão. Diga para o teu irmão, querido, ter Jesus é ter tudo, viu, querido? Pastor, mas tem muito inimigo. Mas um anjo de Deus é capaz de abater milhões de demônios. Mas tem um exército ao meu derredor. Mas enxerga direito, criatura. Mas são os que estão do teu lado. Se uma terça parte caiu, 2 terços ficaram. Eu vou dizer de novo. Se uma parte caiu, 2 partes ficaram. Se os demônios existem, mais são aqueles que são do Senhor. E se não bastasse, querido, existe um Deus que é poderoso. O que ele está dizendo para esse povo? Ah, se você me ouvir, se você der atenção, se você for paciente, mais um pouquinho, e o teu inimigo vai ser abatido. Aí diz amém, querido. Diga para o teu irmão, mais um pouquinho, querido,
E o teu inimigo vai ser abatido. Amém, querido? Aí faz um gesto para ele, querido, com teatro e tudo, mais um pouquinho, querido. E o teu inimigo vai ser abatido. Quanto, querido? Aí o pastor falou que é mais só essa noite. Não, estou falando um pouquinho. Não vem você dar nome para esse pouquinho. Um dia para ele é como? Ai, pastor, 1000 anos, também não estou dizendo isso. Eu estou falando que é um pouquinho. Você sabe que Deus sabe como exercitar a tua fé, né, querido? Então esse pouquinho para uns é... Mas não é uma noite, é horas. Mas para outros, querido, ele tem que... Não, vai ficar maduro, ainda vai ficar maduro. Não, vai esperar com paciência, vai deixar de falar tudo isso que está falando. E esse pouquinho vira pocão, né? Mas vamos voltar para cá. Se vocês tivessem me esperado mais um pouquinho, os teus inimigos teriam sido. Em breve, eu teria batido os seus adversários. No verso 15, ele diz uma segunda verdade para mim e para você. Tudo aquilo que te aborrece, aquilo que aborrece ao Senhor, ter-se-iam se sujeitado. Eu não sei se você entrou aqui aborrecido com alguma coisa. Porque Deus está dizendo para esse povo aqui, querido. Se vocês tivessem feito uma aliança comigo, se vocês tivessem andado nos meus estatutos, mais um pouquinho eu abateria os teus adversários e tudo aquilo que aborrece, eu teria sujeitado. Sujeitar significa render-se. Aquilo que aborrece vai se render. Aí diz amém, querido. Se você entrou aborrecido com essa coisa vai se render. Querido, eu estou profetizando de olhos abertos, tudo aquilo que estava te aborrecendo. Eu não sei se foi uma palavra, eu não sei se é um laudo, eu não sei se são dívidas. Tudo aquilo que se levantou contra você para aborrecer, vai se sujeitar. Amém, querido? Diga para o teu irmão, tudo que aborrecia, vai se sujeitar. Amém, querido? Diga para a pessoa que está do teu outro lado, tudo que aborrecia, vai se sujeitar. Eu não sei se você já recebeu notícias, querido, na sua caminhada que aborreceram. São muitas as vezes. Querido, eu tenho encontrado um povo na comunidade de Filadélfia que de vez em quando eles dizem, ai pastor, eu estou tão aborrecido. E eles começam a contar de coisas, de situações, de laudos. Esses dias o avô veio aqui chorando, ele disse, estou aborrecido, pastor, com o laudo da minha filha. Do bebê que está no ventre dela. São coisas que chegam para aborrecer. Eu não sou diferente de você, querido. Na nossa vida tem coisa que aborrece. Tem situações inesperadas. Palavras que você não esperava sair da boca daquele alguém. O fato é que sai. E nós ficamos aborrecidos. Ficar aborrecido, querido, não é um palavrão e nem é pecado. Mas eu não vou guardar esse aborrecimento. Eu decidi, querido, não guardar aborrecimento no meu coração. Eu estou desafiando você, querido, a ouvir o que Deus está dizendo. Essa coisa, essa palavra, esse laudo, tudo que veio para aborrecer, se você fizer uma aliança comigo, eu declaro, vai se sujeitar, vai se render, porque eu amo ver você feliz, eu não quero ver você aborrecido, diz o Senhor. Amém, querido? O desejo de Deus é que tudo
te vá bem. E eu não penso que alguém aborrecido é que tudo está bem. Não é verdade? Às vezes no teu semblante dá para ver que você está aborrecido. Você fica perguntando, mas o que você tem? Não tem nada não. Não é assim? Não tem nada não. Não quero contar, não quero falar, estou bem. Mas você vê que a pessoa está diferente. Estou te falando, querido, que o aborrecimento pode até vir. Mas tome uma decisão aliançado do Senhor. A partir dessa palavra que é para mim e que é para você. Aquilo que veio para aborrecer vai se render. Viu, Adriana? Aquilo que veio para aborrecer, Theo, vai se render. Viu, Marcelo? Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, aquilo que veio para aborrecer, vai se render. Aleluia! Vai se render. Vai chegar? Pode até chegar. Vamos falar? Pode até falar. Pastor, está aqui a prova, é verdade, o laudo está dizendo. Mas eu decidi em Deus, vai se render. Por que Ele permite? Para você exercitar essa arma poderosa da oração, querido. Para você exercitar essa arma poderosa de fé. Para você exercitar as armas espirituais em Deus que Ele te deu. Senão seria fácil, né, querido? Aceite Jesus e está tudo certo. Está tudo pronto. Andar com Ele faz parte da nossa caminhada. Ele está junto, mas eu decidi andar com Ele. Amém, querido? E por fim, meu amado, depois de dizer que tudo que aborrece vai se sujeitar, no verso 16, ele diz assim, se você tivesse me ouvido, eu teria te sustentado, eu te sustentaria com o trigo mais fino. Pensa no trigo melhor. Eu te sustentaria, não é com cevada não, porque na época, querido, tinha pãozinho de cevada, que era um pãozinho de segunda. Os mais necessitados e pobres, eles não tinham acesso ao trigo. Quanto mais o trigo fino, que é passado várias vezes na peneira, e vai afinando, até ficar um trigo de exportação. Pensa num trigo maravilhoso. O Senhor está dizendo para os meus filhos, para os meus príncipes, para as minhas princesas, eu estou decidida em dizer, vai comer o melhor da terra, vou separar o melhor do trigo, e vou separar o melhor do mel, o mel que goteja da rocha, é isso que eu separei para você, não separei migalha, separei o melhor. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Se Israel tivesse me ouvido, se o meu povo tivesse aliançado comigo, se tivesse assumido um compromisso, andado nos meus caminhos, não só, querido, não haveria falta alguma, como você comeria o de melhor. Às vezes, querido, Satanás envia migalha, pão bolorento, e tem crente que diz que foi Deus que mandou. Que a vida aqui, pastor, é penosa, sofrida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Bênção e maldição, o que muda é só a direção. Bênção e maldição, o que muda é só a direção. De um lado eu coloquei a bênção, da outra a maldição. Escolha. Tem crente, servo do Senhor, que resolve viver uma vida de maldição? Tem, querido. Eu vim aqui para te dizer que o que Deus separou, para mim e para você é o melhor. Amém, querido?
Você vai comer o melhor trigo, você vai comer o melhor mel. Querido, em nome de Jesus, Ele separou de melhor para você. Diga para o teu irmão, para você, Deus separou o melhor. Aleluia, aleluia. O que Ele separou para nós? O melhor. E o que você vai pedir, pastor? Amado, bem humilde, o melhor. Ai, mas você quer? Não, querido. Se Ele falou para mim, eu vou dar para você o melhor. Eu vou em busca do quê? Pronto. Ai, quando eu chegar no céu, eu quero uma taperinha lá. Ai, tiver 2 paus lá com uma telha em cima, para mim tá bom. Querido, você pensa que no céu vai ter essa marmota lá para você morar? É rua de ouro, querido. É palácio que você nunca viu. É uma glória que brilha, que... Amado, a coisa é maravilhosa. Porque Ele é maravilhoso. Você sonha com o céu como? Maravilhoso. E eu vou estar lá. Você também? Cowboy, você vai estar lá? Aleluia, nós vamos estar juntos, meu irmão. Pronto, está decidido. Ai, eu vou juntar uns cacos e vou para lá. Vai nada. Minha trouxa, eu vou levar junto. Ai, querido, deixa essa capa, irmão. Em nome de Jesus, o céu é para quem decidiu na terra viver em glória. Olha, eu vou dizer de novo, gostei disso, ouvi ele falar. O céu é para aqueles que decidiram na terra andar em glória. Começa aqui, viu, Reginaldo? Começa aqui, meu irmão. Diga para o teu irmão, começa aqui. Anda em glória, anda em vitória, anda em contentamento, anda em celebração. Porque no céu, querido, você tem que chegar louvando. Vou terminar dizendo, querido, algo que você precisa gravar, e foi isso que ele me falou. Para esse povo, que a palavra de Deus está fazendo menção aqui, o tempo é passado. Eles escolheram não servir, não se aliançar, não ter compromisso. Os inimigos não foram abatidos, os problemas continuaram, e não comeram o melhor do trigo. Mas essa é a história deles. Vou dizer de novo, essa é a história deles. A tua história, pela graça que te foi dada, através de Cristo Jesus o Senhor, que morreu naquela cruz para que você pudesse viver essa vida, você pode mudar, querido, a realidade de uma vida sem proteção, cheia de problema, um sufoco em tudo. Pastor, minha vida é uma tragédia. Você pode mudar isso hoje. Para esse povo, querido, eles viveram o que eles tinham que viver. Mas para você, a oportunidade se chama agora, hoje. Hoje eu mudo minha maneira de enxergar as coisas. Hoje eu mudo minha maneira de ver. Hoje eu mudo a minha maneira de colocar as coisas na mesa. O que você vai viver aqui na terra? O melhor. Eu já descansei, viu, querido? Mas surpreende? Não, não surpreende mais. Isso aqui, não. Ele disse que eu vou viver. Tem gente que diz assim, né? Meio romântico. Ai, quem espera sempre alcança. Está esperando o quê? Eu quero te dizer, quem espera em Deus alcança. Quem espera em Jesus alcança. Diga para o teu irmão, quem espera em Jesus, esse alcança. Amado, ainda há tempo de viver os propósitos. Estou falando de olhos abertos, ainda há tempo de viver os propósitos de Deus para você. Amém, querido, porque aquilo que ele pensava, ele pensa hoje. E aquilo que ele pensa hoje, ele vai pensar amanhã, porque ele não muda. A palavra para estes que viveram é: ah, se você tivesse me ouvido. A palavra de Deus para nós é: ouve.
ouve. Qual é a palavra de Deus para mim e para você? Ouve, faz, pratica. Porque eu vou te dar isso aqui também. Vou abater o inimigo. Vou fazer o que aborrece se sujeitar. Pensa, querido, você de pé e aquilo que estava dizendo, eu vou fazer você cair. Você vai ficar tão aborrecido que você não vai dormir. Aí Deus dá uma ordem e fala, não, mas é você que vai cair. É você, aborrecimento, que vai cair. E eu vou ficar de pé. Diga, sou eu que vou ficar de pé. E o aborrecimento vai se render. Vê se não é Deus na tua vida, meu irmão. Vê se não é Deus na nossa vida, Filadélfia. O inimigo vai ser abatido. O aborrecimento vai se sujeitar. E na mesa? Nada vai me faltar, né, pastor? Se tiver lá uma migalha, ai, querido, só se for para você. Eu vou sentar, vou chupar junto com o João aquela melancia bem grandona. Ô, melancia grande, querido, fiquei de olho nela. É o melhor do trigo. Para você, Deus separou o melhor. Você que é pai, você que é mãe, querido, não estou falando de situação financeira. Mas poder escolher para o seu filho, vai escolher o quê? Se você que é mau, sabe presentear bem os seus filhos, quanto mais o Senhor. Essa palavra não é minha não, querido, não me olha assim não, é que me chamou de mal, não. É para mim também. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, presentes aos nossos filhos, quanto mais Deus. Para você Ele escolheu o melhor, viu, moça? Viu, Gi? Diga para o teu irmão, querido, para você Ele escolheu o melhor. Escolheu o melhor.